Obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, para a gente já começar abrindo os caminhos, Malboro. Recentemente eu acompanhei uma polêmica no TikTok de pessoas que talvez não tenham vivido o funk como você. Certo. Mas eles falam o seguinte: a verdadeira essência do funk, ela veio da onde? África Bambata ou Kraftwerk? A verdadeira essência do funk vem do blues, 1940, quando o blues também era demonizado. O blues, nesse momento, ele misturou com country americano e virou rock, deu origem para o rock. E teve a parte do blues mais dançante, mais alegre, que se dividiu entre soul, funk e jazz. E a partir dali, cada um veio seguindo uma direção. O rock seguiu uma evolução, passando por várias transformações, assim como o jazz, assim como o soul e o funk também, para ritmo, música dançante. E aí tem toda uma história, tem a história da Motown, porque, se você não sabe, nesse momento era proibido os negros estarem na capa dos discos. As músicas eram lançadas pelas gravadoras porque o som era muito bom, superava. Porque existia um racismo muito grande nos Estados Unidos nesse momento. Mas eles botavam os discos para vender, mas não colocavam os caras na capa, entendeu? Uhum. Até chegar a Motown e quebrar isso e colocar as pessoas na capa e começar a fazer uma outra revolução. Independente de cor, né? Então, o que acontece? E aí, depois disso, teve outros momentos na história musicais de divisão. Veio a época de James Brown, veio JBs, veio Mandrake, veio um monte de outros grupos que cada um construindo a sua história junto como pilar de outras histórias. O Kraftwerk fazia uma música experimental eletrônica na Alemanha em 75, 74. E eu até cheguei a ver um vídeo dessa época e era engraçado, as pessoas, todo mundo parado olhando, eles tocando com música eletrônica, aquela coisa meio reta, as pessoas tudo meio tentando entender assim, o que eles estavam fazendo. É realmente muito inovador. O hip hop nasce em 77 no Bronx com o Grandmaster Flash, com o DJ Kool Herc, DJ Red Alert. E aí saiu o primeiro filme falando sobre o hip hop, que era o Wild Style, o nome do filme. Primeiro filme de hip hop da história do hip hop. E aí vem histórias caminhando, vem o hip hop caminhando, evoluindo, crescendo, ainda engatinhando. Aquela música experimental eletrônica do Kraftwerk também não era muito popular. Quando a África Bambata pega e mistura o hip hop com o Kraftwerk, que em 1982 ele lança o Planet Rock. Planet Rock. E aí o Planet Rock, em 1982, quando sai esse disco, praticamente ele é o marco zero da música eletrônica no mundo, porque o Kraftwerk fazia desde 75. Lançou o disco Trans-Europe Express 77, que é o disco que o África Bambata usou o teclado, os arranjos para fazer o Planet Rock. E ao mesmo tempo que era um rap que vinha se desenvolvendo do hip hop dos Estados Unidos. Então, se você parar e pensar, o próprio Planet Rock é uma mistura de dois estilos musicais que estavam engatinhando naquele momento. E essa mistura foi o que deu exatamente essa explosão, porque foi uma coisa nova, inédita, que ninguém tinha feito nada parecido antes e que causou a revolução, né? Inspirou o hip hop de Miami, por exemplo, a nascer o Miami Bass, que era a identidade com o Planet Rock, com aquele povo de costumes mais latinos, que Miami é diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos é como o Brasil, assim, tem muita características regionais, né? Los Angeles tem uma característica, Miami, Nova York, Boston. Se você parar e pensar, o outro lado da Califórnia, o outro lado lá de Chicago, tem características diferentes. O Brasil também é rico, assim, de diversidade. Diversidade muito grande. E essa diversidade. E Miami fazia, assim, um hip hop mais acelerado, mais latino, mais dançante, mais praia-sol, bem mais parecido com o Rio de Janeiro, exatamente por talvez a similaridade de cidades, né? Se você parar e pensar, Miami é muito parecido com o Rio, assim como Nova York é muito parecido com São Paulo. Talvez por isso que haja essa identidade musical do hip hop naquele momento de São Paulo, com uma aceitação muito grande. E o Miami Bass, que depois virou Miami Bass, que era o hip hop de Miami, tem uma aceitação muito grande ali no Rio de Janeiro. A similaridade, a sonoridade e similaridade de cidade. E aí, o que aconteceu? Então, dizer a essência do funk que a gente faz hoje é muito vago e vazio falar que foi o Kraftwerk, muito vago e vazio falar que foi o hip hop,
muito vago e vazio falar que foi África Bambaataa, porque ele pegou os dois estilos. Então, eu acho que o blues é o maior fundamento que tem de todos. Porque do blues nasceu muitas coisas. Nasceu entendeu? James Brown, nasceu James Brown, nasceu o jazz, nasceu o próprio rock nasceu do blues. Uhum. Então, o que acontece? Então, se a gente for voltar... Se a gente voltar antes do blues, vai acabar parando na África, no início da civilização, o cara batendo tambor de novo. E saiu de lá a sonoridade, né? Se for levar pra... Então, se você for voltar à essência, você vai chegar no início da civilização, o cara criando um tambor, batendo o tambor, e as pessoas ali dançando com aquele tambor. Essa é a essência de tudo. A realidade é que tudo partiu daí, né, meu amor? Então, e aí você... Olha, tudo que vem passando, todas as evoluções, tudo que vem acontecendo, as invenções dos instrumentos, a inclusão dos instrumentos na música, cara, é a humanidade. É a humanidade. A gente está em constante metamorfose, constante transformação. E dizer o funk de hoje, qual é a essência dele, eu acho que pode falar que os tambores africanos. Os tambores africanos. Então tá aí, espero que o 01 tenha esclarecido isso para vocês aí, pessoal das redes sociais, que levanta essa tese. Enfim, galera, o funk, ele é uma mistura. É fusões, é uma várias fusão, transformações. É isso aí. Fusões e transformações que geram o que a gente tem hoje. O que a gente curte hoje é fruto de muitas fusões, muitas misturas, muitas fusões e muitas transformações. Sensacional, Malboro. Cara, antes do funk nascer, você já era DJ. Antes do estilo funk mesmo. Depende do que você chama de funk. Se for o funk James Brown, não. O James Brown veio antes de mim, porque eu nasci em 73. Eu digo funk carioca. Funk carioca, não. Assim, eu era DJ antes de sair o primeiro disco de funk em português, que é o Funk Brasil 1. Uhum. Eu era DJ desde 77. 77. 77. Então DJ. Você passou por essa parte do eu blues. Eu peguei o funk internacional, o soul, peguei o disco funk, que eu adoro. As coisas que eu mais gosto é o disco funk, que é a mistura de disco com funk. O soul também eu gosto muito. Então eu gosto do rock, aquele rock dançante do Gary Glitter, Beck Montana, Left Side, que é o rock mais com batida. E aí talvez a minha formação seja essa, o rock batida, com dançante, com soul, com os instrumentos de metais, baixo, guitarra. E aí vem o disco funk, que foi uma febre da disco no mundo, depois misturou com soul. E aí nasceu o disco funk, que eu tenho uma identidade muito grande, exatamente por conta de ter uma mistura da música dançante com a sonoridade do soul, né? Do funk. E aí, quando veio o Planet Rock, eu ainda lembro da primeira vez que eu peguei o disco, né? A primeira vez que eu recebi o disco. Mostrei para os amigos, assim, estava com outros DJs. Eles falaram, mas essa música ninguém vai conseguir dançar. É mesmo, foi subestimado. Foi subestimado. Quando eu peguei, eu falei, caramba, isso é muito bom, maravilhoso, que sonoridade. Aí eles falaram, mas ninguém vai conseguir dançar isso, porque a batida das músicas naquele momento tinha um compasso que as pessoas dançavam. Quando eles viram aquela música mais acelerada, eu falei, mas ninguém vai dançar isso. Uhum. Aí é que tu se engana, cara, isso aí é muito dançante, tu pode deixar que o pessoal se vira. Eles arrumam um jeito de dançar. Foi assim, desse jeito. Exatamente. Aí eu lancei no baile, foi sucesso de cara, as pessoas gostavam, e levei para a rádio naquele momento. E aí começou a vir outras músicas similares àquela, porque ela realmente foi um marco importante na música eletrônica. Não foi só o funk que ela inspirou, não foi só uma vez que ela inspirou. Ela inspirou o electrofunk, é música eletrônica no mundo inteiro, porque o Kraftwerk, apesar de vir fazendo isso há muitos anos atrás, ainda não tinha conseguido explodir um disco, não tinha conseguido sucesso mundial. Então eles eram uma música de underground ainda, uma música eles faziam o som deles meio que no submundo, assim. Coisa. E o hip hop também era uma música de submundo, de gueto, era uma música de favela, que também não tinha muita popularidade. O África Bambaataa, com o Planet Rock, ele consegue dar visibilidade para os dois movimentos musicais e explodir. Entendeu? O hip hop ganhou uma nova direção, assim como a música eletrônica do Kraftwerk também ganhou uma nova direção. Interessante. É bom ter essa aula, porque eu que sou funkeiro, eu preciso saber na íntegra, né? Não, é importante. Hoje eu vejo muito pessoal... Mas, cara, eu queria que todos fossem igual a você, assim, que se interessasse pela história. E o que eu fico impressionado é que São Paulo faz muito isso, sabia? Né? São Paulo é muito ligado na história, cara. Rio de Janeiro não tem essa ligação com a história, com a construção.
Porque acontece o seguinte, nenhuma árvore cresce, floresce e dá bons frutos sem a preservação das suas raízes. Entendeu? Então, se você está sempre... E quando eu comecei a ser DJ, o que eu fiz? Eu olhei para trás. Olhei para ver os acertos, ver os erros, ver o que é legal, o que não é, o que é bom, o que deu certo, o que não deu. Porque com os erros das outras pessoas, você não erra para frente. Isso aí e os acertos das pessoas é o que você vai acertar para frente, entendeu? É isso aí. Então eu sempre fiz questão de estar ligado no passado para poder construir o futuro. Muito bacana. E até porque, como você falou, a gente não pode perder as nossas raízes. Não é verdade? A gente precisa tem que estar olhar sempre ligado, o que já sempre aconteceu. Olhando, porque, cara, a vida ela é um ciclo. Né? A vida é um ciclo. É um ciclo. Ela se repete. De tempos em tempos, muitas coisas se repetem. E se você conhece esse ciclo, se você conhece como ele acontece, seja em qualquer área da sua vida, seja na vida profissional, vida amorosa, na vida de qualquer tipo profissional, de situação que você tenha, é um ciclo. E você tem que aprender como funciona esse ciclo, de quanto em quanto tempo esse ciclo se renova, para que você possa acompanhar o que está acontecendo, já sabe, e já prever o que vai acontecer na sequência. Não...